Y'all, I'm tired. I no longer want to be an independent woman. Forget that I-N-D-E. I'm good. I want to be a housewife. Listen, the next man that has good credit, a stable home, finances is straight, baby, I'm marrying you. Yes, sir, I am. I'm not an alpha female no more. I've learned my lesson. Baby, I will be submissive to you. Baby, I will cook for you. I will clean for you. Yes, daddy, whatever you need. You want sex when you want it? Yes, sir, you got it. Baby, you want a meal at 3 o'clock in the morning? Yes, sir, you got it. Take care of me. Because this working 2 jobs, although I love being a registered nurse, I love my profession. Let me just work as needed. Let me work when I want to work. I'm over it. I'm tired, y'all. So hook your luck. I'm looking for a husband. I'm ready to be a housewife. Ah, o fardo da performance masculina, rapaziada. O fardo da performance. Eu sempre costumo dizer, cara, que tranquilamente 80% das mulheres desse nosso país não aguentaria uma semana na pele de um trabalhador assalariado convencional, rapaziada. Eu queria trazer vocês aqui hoje nesse vídeo pra gente conversar não necessariamente sobre o que as mulheres não conseguem fazer, mas sim sobre o que de fato é ser homem, rapaziada, tá? Sobre esses percalços da masculinidade, né? Porque olha só como é que é engraçado. a gente vê no dia a dia, e notoriamente, cara, que a vida do homem ela é muito, muito corrida. Ser homem não é nem de longe esse privilégio que as feministas costumam pregar, tá? De antemão, eu já começo a dizer, o freelancer que eu costumo fazer, né? Talvez muitos de vocês já saibam, é um freelancer no qual meu tio e eu, nós dois, saímos e entregamos pães em mercados, estabelecimentos, enfim. E vira e mexe, rapaziada, a gente sempre tá rodando por aí em centro comercial, Ceasa, locais, às vezes, centro de cidade. Ser homem, cara, é um negócio que é uma correria muito, cara, absurda. Quando você tá ali vasculhando as bases, né, as camadas mais de base da sociedade, do mercado de trabalho. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, cara, que eu sempre costumo zoar com meu tio, é que quando a gente passa, por exemplo, por um canteiro de obra na rua, quando a gente passa por um Ceasa da vida, quando a gente passa por um mercado ou uma área de carga e descarga, muito raramente você vê mulheres ali junto da rapaziada. Quando você vê mulheres nesse tipo de ambiente, geralmente ou trabalha na parte, né, na função que não pega peso, ou simplesmente ela trabalha no escritório, né, naqueles escritóriozinhos que costumam computar ali as notas fiscais que eles recebem na mercadoria a ser entregue. E por que eu tô falando isso necessariamente no começo do vídeo, tá? Porque esse corte que eu trouxe no início do vídeo da garota aí, dá pra se dizer que é um corte meio de zoeira, né? Obviamente parece muito script montado. Só que definitivamente a gente sabe que mulheres elas não conseguem muito bem passar pelo que o homem passa. Porque a gente já tá cansado de ouvir falar dessa questão toda dos direitos iguais, sabe? De que as mulheres querem ter a mesma liberdade dos homens. Só que no final das contas, rapaziada, novamente, exatamente como eu falo com meu tio, a gente não vê, sabe, luta, né, por direitos iguais numa obra da vida. A gente não vê lutas por direitos iguais num canteiro de obra da prefeitura asfaltando uma rua num calor de 40 graus. A gente não vê, rapaziada. Sempre quando a gente vê, por exemplo, luta por direitos iguais, geralmente a gente sempre vê, né, mulheres elas lutando por equiparação sempre nos trabalhos de maior relevância social. Trabalhos, por exemplo, de concurso público, trabalhos em empresas multinacionais de salário alto remunerado. Por quê? Porque no final das contas, os trabalhos insalubres, os trabalhos mais pesados sempre sobram pro homem, cara. E esse corte dessa garota mostra muito claramente como que de fato lidar com o peso, né, de trabalhar muito é uma coisa complicada. É óbvio que a gente conhece, né, muitas mulheres. Eu tenho, por exemplo, minha mãe que sempre ralou e muito para sustentar a gente e tudo mais. E iguais a minha mãe, você vai ver um monte de mulheres por aí, tá? Só que definitivamente essa geração pós 2000, né, a geração Z pra cá, é uma geração em que as garotas em si, elas estão cada dia menos preparadas para lidar com sobrecarga. O que elas puderem fazer para terem menos trabalho, né? Elas vão, sabe, agarrar com unhas e dentes. Então, notoriamente que
Quando a gente vê esse corte, a garota falando assim, eu tô pronta pra ser dona de casa. É claro, com um porém, né? Quando se trata, com certeza, de um camarada que vai poder proporcionar conforto. Eu sei que a menina no vídeo fala assim, se você tiver nome limpo, se você tiver uma casa estabilizada, as contas em dia. Não, cara, na verdade que pra uma garota moderna hoje em dia ser dona de casa, definitivamente vai demandar sim um cara que possa proporcionar uma vida confortável, tá? Porque das duas opções, uma, né? Ou passar perrengue, por exemplo, nos subempregos que a gente vê por aí, tá? Ou simplesmente ser dona de casa com um marido bem sucedido. Porque fardo da performance, cara, é uma coisa que o homem sempre carregou. Eu tiro pela própria rapaziada lá da empresa que a gente trabalha no freelancer, tá? Que, cara, a rapaziada sai de casa às vezes 4:30 da manhã, 5 da manhã, ou mais cedo às vezes, tá? Pra poder chegar no trabalho, subir num caminhão, sabe? Entrar num caminhão e, cara, rodar às vezes até 6 da tarde, 7 da noite, a depender, sabe, um dia mais puxado, pra no dia seguinte já tá lá de novo, cara, mesma rotina, isso de segunda a sábado. E o mais engraçado é que por mais que a gente reclame muito, a rapaziada é muito sagaz, porque isso é uma coisa que meio que tá no DNA do homem, cara. Por mais que a gente tenha trazido aqui esses aspectos sobre o de fato fardo da performance e tudo mais, sobre como as mulheres elas são tanto quanto hipócritas, né, quando lutam por direitos iguais, a verdade é que, cara, a gente como homem, né, a gente tem que sempre se orgulhar pela força que a gente tem, não necessariamente pela força física, né, uma coisa que isso aí já é intrínseco à nossa natureza, mas, por exemplo, se orgulhar da capacidade de lidar com isso, porque no final das contas não tem alternativa, né. Uma garota moderna, se por acaso ela der, né, assim, a sorte de se relacionar com um cara que tem condição de tirá-la do mercado de trabalho para ser só dona de casa, ela vai, porque ela tem essa chance. Agora, o homem, em contrapartida, ele não tem a quem recorrer, né? Se você tiver, por exemplo, cansado de trabalhar, você não tem pai, mãe, você não tem família, assim, sabe, parentes importantes, né? Você é só mais um assalariado da base. Irmão, você vai ter que lidar com subemprego, às vezes emprego de segunda a sábado, emprego de segunda, sabe, empregos com condições às vezes um pouco insalubres, porque, cara, a vida do homem médio, né, de classe baixa, sempre foi essa relação. Se você não direciona a sua vida, se você não tiver a oportunidade de estudar em um bom colégio, fazer logo uma faculdade cedo, logo em seguida que você termina o colégio e prestar um concurso e passar, grandes chances são de que a sua vida vai ser como, por exemplo, de mais de 80% dos jovens e dos homens adultos no Brasil, né? Trabalhando em empregos assalariados ou com até 3 salários, geralmente pegando, né, um trabalho mais pesado, né, condição às vezes de subemprego ou de um emprego desprestigiado, tá? Uma coisa que o homem, ele sempre lida, né? O homem é sempre nessa massa absurda lidando com esse tipo de situação. Cara, pra sustentar filho, o que você vê na rua de homem aí trabalhando em emprego ruim, cara, pra sustentar família, mulheres, né? É uma coisa que o homem, ele deveria sempre se orgulhar pela força que carrega, tá? Então esse vídeo não é necessariamente só pra falar da hipocrisia feminina na sua luta pela essa suposta igualdade, mas pra exaltar, cara, a força que você como homem carrega. Se você é um camarada que acorda cedo, batalha aí, pegando no pesado, irmão, comenta aí embaixo aí qual é o teu emprego que você faz. Vamos trocar uma ideia aí, cara, e mostrar pra rapaziada como é que o homem comum ele é no dia a dia, sabe? Dos perrengues que passa, sem pedir arrego, sabe? Às vezes no limite, mas nunca pedindo arrego, rapaziada, tá? Rapaziada, vamos trocar essa ideia por aqui, tá? Por hoje é isso aí. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz. Já dizia um Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Tamo junto, rapaziada.